As empresas no ramo de alimentação e no ramo de farmácias tiveram uma demanda significativa ao longo dessas 3 últimas semanas que se passaram. Logo em seguida, vieram serviços como entregas, delivery e catering, que vem muito forte ao longo desse tempo também. Empresas que já existiam no mercado e empresas que abriram recentemente, há 2 meses, por exemplo, e já estão atuando e já estão tendo uma demanda significativa. Eu fiz um pedido recentemente através de um aplicativo novo no mercado e ele está trabalhando, depois eu posso dar outros exemplos aqui, mas ele está trabalhando exatamente como os outros que já estavam no mercado há muito tempo. Houve um planejamento antes disso para ele ser lançado num período como esse, um mês, enfim, claro que houve. Então, só que ele conseguiu lançar, não sei se era previsto lançar a essa altura, mas ele conseguiu lançar numa ocasião em que está dando resultado, está dando demanda, e isso que é importante. Então tem espaço para todo mundo. Quando a gente coloca quais são os segmentos que vão se destacar, eu friso novamente que são esses mesmo, desses ramo de alimentação, ramo de farmácias, e logo em seguida, de uma forma expressiva, os serviços de entrega de takeaway. Entrega não necessariamente de alimentos, né? Como eu disse, pode ser entregas de medicamento, de outros suprimentos. E também eu comentei do delivery, né? Então você consegue, esses são os principais nesse momento, mas não são os únicos, tá? Então existem outros, como eu coloquei aqui também na descrição do texto, outros negócios através de profissões que podem rentabilizar bastante aqui nessa fase em que nós precisamos estar digitalmente posicionados. E eu dei alguns exemplos, por exemplo, como consultores e professores, tá? Então existem consultores de imagem, existem consultores de carreira, existem consultores contabilísticos, financeiros, em que eles conseguem te dar várias dicas, enfim, cursos, informações remotas, treinamentos online, e essa ferramenta é muito importante para isso. A parte de professores, coachings, como a gente está vendo aí algumas lives, alguns outros coaches que antes faziam de uma forma pontual, hoje fazem com uma certa frequência as suas aulas de HIIT, se eu não me engano, né? Aquelas que pegam aí por 20 minutos, 10 minutos, enfim, existem muitas outras alternativas aí em termos de mix desse leque, né, de cada serviço. Mas o que me chamou a atenção foi essa da academia, em que você consegue mesmo, através de um plano, né, de um plano de treino, dividir cada dia de uma forma que aquilo não fique monótono, não fique cansativo, enfim. Para além de todas aquelas nossas obrigações que a gente tem no dia a dia, essa parte da academia, ela consegue te separar um tempinho bem prático e dinâmico no seu dia, sem te fazer lembrar, poxa, tem que fazer academia, poxa, tem que me organizar totalmente. Não, acho que com aqueles 20 minutinhos ali já é o suficiente. Bom, isso falando na parte da academia. Quando a gente fala de outra profissão, como consultores digitais, eu dei o exemplo do consultor financeiro, também a mesma situação. Existem situações de pagamentos, por exemplo, de impostos, regularizações financeiras, e que a gente acaba tendo que ter esse conhecimento e, por vezes, através de uma chamada ou uma reunião que presencial, que a gente vai conseguir entender. Então, quando você disponibiliza, por vezes gratuitamente, né, através das suas redes sociais, enfim, tutoriais explicativos ou qualquer outro meio em que informe ao seu cliente de como aquilo funciona, isso é super benéfico. Existem outros cursos também que, inclusive, pertinente que depois eu posso passar os contatos, é na parte fabril. Existem formações de operadores de fábricas no segmento do plástico, tá? Existem formações online para pessoas que inclusive trabalham com máquinas, que trabalham, que é uma coisa que você pensa que, nossa, não tem como trabalhar remotamente desse jeito, não tem como aprender desse jeito. Tem uma parte, sim, que dá para aprender, tem outra que é uma parte muito prática, em que você vai manusear a máquina, você precisa saber
como que é o sistema operativo dela e por aí vai. Mas toda a parte de teoria, que é a principal que você tem que saber desse curso, eu estou dando exemplo de um curso na área do plástico, né? Que você pega na parte teórica e ela é, sei lá, pelo menos 2 semanas, estou falando de um curso intensivo, né? Ela é 2 semanas de teoria, em que você precisa ficar 100% focado ali na informação que é te passada, através de uma apostila, através de vídeos e por aí vai. Então, enfim, eu estou dizendo 50% desse curso é feito online, o outro já é uma coisa mais prática, que também pode ser, como eu já vi alguns exemplos, dependendo do posicionamento da câmera diante do maquinário, o professor que está aqui desse lado, ele consegue te explicar de uma forma bem didática como aquilo funciona. Se você tiver o mesmo modelo de máquina na sua fábrica, que é aquele mesmo modelo que ele tem, maravilha. Caso não, ele vai dizer que existem algumas restrições, botões diferentes, modelos e por aí vai. Então isso eu quero dizer o quê? Que diante de muitas profissões que nós temos aí hoje em dia, inclusive até advogados, né, você consegue se informar primeiro no digital, você consegue passar cursos, você consegue, sabe, você aproveita um leque muito grande de consultoria para o seu cliente através do online, para depois os segundos e terceiros e quartos passos virem muito mais sustentados, muito mais suportados, né? Vamos dizer assim. Então a base toda você está passando por aí. Imagina que você tem um processo de abertura, por exemplo, de um restaurante. Você está contratando aqui um gestor, primeiro você está fazendo uma reunião com ele, através de um aplicativo de chamada, videoconferência, e você começa a saber um pouco mais da experiência dessa pessoa. Poxa, trabalhei em outros países, trabalhei em hotéis, enfim, meu currículo é desse jeito, acredita em mim. Bom, você fez uma primeira reunião, você marcou, começou a analisar as informações da pessoa, você indicou essa pessoa também para saber um pouco mais sobre a sua empresa. Então nesse meio período aí, vamos colocar 3 dias, tá? E esse tempo você já está ganhando. Passado 3 dias, no 4º dia você volta a chamar essa pessoa, já começa a falar de outros assuntos e por aí vai. Quando você for ver, você já está partilhando de informações ali técnicas e administrando aquelas informações que são passadas para você, que são super importantes. Ah, mas seria melhor que se tivesse presencialmente. Não, mesmo quando a gente estava num ritmo normal, né, de se encontrar, de ligar e por aí vai, muitas empresas faziam essas videoconferências e ligavam para o profissional perguntando realmente sobre o histórico. E esse ano o que você fez? O ano passado, poxa, soube que você participou de um workshop assim, tal. A chamada presencial era parte da última fase do processo, perdão. Então, não digo a última, a penúltima fase, mas nunca era a primeira e a segunda etapa do processo. Então, isso é importante. Eu falei do caso da restauração, mas existem muitas outras profissões em que eu falei, por exemplo, no Ganhe Dinheiro Online, naquele post que eu coloquei, e também coloquei nas habilidades do futuro. Existem muitas profissões que a gente consegue trabalhar para dentro do digital. No Ganhe Dinheiro Online eu comentei sobre mecânico 24 horas, de você colocar lá o seu serviço, essa coisa toda, trabalhar o digital, criar o seu site, redes sociais muito bacana. Aí pronto, aparece alguém com algum problema numa estrada, enfim. Depois dá uma olhada lá no post que eu falo sobre como você pode ganhar dinheiro online e trabalhando com o que você gosta, tá? Então, essas são as inúmeras opções que você tem para seguir, para se posicionar nesse meio e sobreviver, não é? Que a gente consegue. Essa fase eu já falei mais de uma vez que é uma fase de aprendizado e a gente tem que refletir bastante sobre essas nossas atitudes, sobre a nossa forma de trabalhar. Então, uma vez que a gente se organiza num período como esse, a probabilidade de sucesso daqui para frente vai ser muito maior.